compartilhar no grupo. A gente já. Então, o que você pode fazer nesse caso é abrir o olho do moleque, tá? E o teu operador corrigir esse erro, né? O operador corrigir esse erro ou no programa ou na mão, enfim. Né? Que é o que o moleque faz de olho fechado. Ele vai acompanhando. E isso pode ser besteira, pode parecer, né? Mas é mais ou menos isso que a tecnologia está nos proporcionando hoje. Você consegue ter sistemas fechados, ou seja, você diz quanto que tem que se movimentar, ele movimenta, certo? E ao mesmo tempo ele mede se realmente ele foi o que você mandou ou não e já faz automaticamente a correção. Então as máquinas hoje em dia já dependendo do caso, já conseguem trabalhar nesse tipo de precisão, tá? Principalmente robôs, porque o robô ele é um braço articulado, cada articulação tem uma tolerância, né, um grau de liberdade, né? E aí nem sempre é difícil você ter repetibilidade, né, precisão dimensional num robô. Claro que depende do máquina, enfim. Mas se o robô ele não tem o sistema de controle fechado, ele vai chegar naquela posição, volta, vai chegar naquela posição, volta, vai chegar naquela posição. E aí pode ter uma diferençazinha devido à tolerância do produto. E aí existem sistemas fechados que já vê onde é que o robô realmente está, né? E corrige se ele está na posição errada, não, mas não está na posição precisa, né? Não está na precisão desejada. Faz como se fosse o rapazinho aí de olho aberto. Tá? Bom, então esse é só um exemplo, tá? O exemplo da ponte é outro exemplo. Né? Você está lá numa ponte, cadê minha apresentação aqui? Perdi. Aqui. Você está lá numa ponte, esse Y vai ser muito importante para que você tenha confiança, tá? no teu trajeto. Eu dimensionei, faz uns 2 anos, era um reforço, vai. O pessoal tinha um mezanino lá, um piso, e o pessoal queria botar um contrapiso em cima de concreto, enfim. E aí a gente fez um reforço numa treliça. A gente calculou tudo. O pessoal não queria gastar muito dinheiro, então a gente calculou no limite da resistência, né? No limite da norma, né? Com segurança, mas assim, calculou pela norma a resistência. E aí o pessoal fez o concreto, colocou a carga em cima do mezanino e o que aconteceu? Trincou todo o concreto. Trincou todo o concreto. Por quê? Porque eu projetei, foi um erro meu, tá? Eu projetei para a resistência, para a viga resistir. Só que como eu tinha interface viga e concreto, a deflexão do aço é muito maior que a deflexão do concreto consegue suportar. Então, a viga fletiu, né, embora ela tenha resistido e resistiu até hoje, e não vai ter problema de resistência, mas o concreto que estava em cima dele não resistiu à deflexão imposta, não teve elasticidade suficiente para resistir à deflexão imposta. Né? Então, esse é outro exemplo de que projetar por deflexão, né,
por deflexão máxima ou projetar por rigidez pode ser mais importante do que projetar por resistência. Resistência. Deixa eu puxar o grupo de vocês aqui. Elementos. Coloquei. Bom. Então, a gente está falando de rigidez, tal. Então, o que é rigidez? Qual é a definição de rigidez? Rigidez é definido, tá? É definido como força dividido por deflexão. Tá? Então, existe uma força e existe uma deflexão. Certo? Rigidez, o que é? É a relação da força com a deflexão. F sobre Y. Tá? F sobre Y. Aqui você tem 3 molas, a gente vai usar molas lá no capítulo 10, e molas a gente utiliza muito, né, a rigidez, o cada mola, que é tanto falado. Tá? O cada mola provém da capacidade elástica do material. Tá? Então, uma coisa está relacionada com a outra. Não é porque o K é reto, o K é linear, né? Não é porque a mola é linear que o material é linear. É o contrário. A mola funciona de forma linear, o material se comporta de forma linear. Tá? Então, isso a gente vai reproduzir em qualquer sistema mecânico que a gente trabalhar. Então, isso é definição de rigidez. Agora, como é que eu transmito, como é que eu dimensiono, como é que eu transmito, tá? Como é que eu transmito para a rigidez? Como é que eu dimensiono para a rigidez? Como é que eu converto a rigidez em parâmetros de projeto? Como é que eu converto a rigidez em parâmetros de projeto? Isso aqui já está pronto, então, se vocês quiserem escrever ali, eu aguardo vocês desenharem. Tá? Então, rigidez é força dividido por deslocamento ou deflexão. Tá? Não é deformação. Cuidado. São duas coisas diferentes. Tá? Deslocamento é quantos milímetros a ponta desta barra deslocou. Tá? Deflexão tem a ver com molas. Né? A câmera está aqui. Eu tenho uma mola, quanto ela fletiu. Né? Uma viga, quanto essa flecha, né? Quanto ela fletiu. Deflexão. Deformação, o que é deformação? Deformação é o deslocamento dividido por L0. Ele vai dar um valor percentual, pode-se assim dizer, tá? Desse deslocamento. A deformação ela é adimensional. Ah, professor, mas o pessoal chama, tá? Mas aqui, a fins acadêmicos, deformação para nós vai ser sempre a deformação do material, tá? Essa formulazinha aqui. Vocês viram lá em resistências materiais. Ou ΔL sobre L0. É a mesma relação. Tá? Então, uma barra axialmente carregada, certo? Quando essa barra for carregada, o que vai acontecer? Ela vai sofrer uma deformação. Tá? Vai sofrer uma deformação. A gente tem a condição deformada e a face inferior, essa aqui, por exemplo, está engastada, a face inferior sofreu um deslocamento. Observaram o uso como eu utilizei as palavras, né? Então, o corpo está deformado e esse ponto sofreu um deslocamento. Esse ponto sofreu um deslocamento. Quando você aumentou o comprimento, tá? O volume do material
Isso não é bem verdade por causa da lei de Poisson, do coeficiente de Poisson, mas o volume do material ele tende a permanecer constante. Então, é normal que essa área inicial sofra uma redução. A área sofreu uma pequena redução. Como você pega um elástico, de pulseirinha de dinheiro, né? Pega um elástico de dinheiro, estica, ele vai reduzir a área. Tá? E o material vai acontecer a mesma coisa em outra escala, né? Uma ordem bem menor. Então, a gente tem a equação básica de tensão, força sobre área, e deformação, que vai ser o deslocamento sobre o L0. O meu conceito de rigidez, força dividido pelo deslocamento, vai ser chamado de K, né? Representado em Newton milímetro. Ele representa fisicamente quantos newtons, quanta força eu preciso fazer para deslocar 1 milímetro. Quanta força eu preciso fazer para deslocar um milímetro. Então, ó, a força eu vou tirar da tensão. E o deslocamento eu vou tirar da deformação. E para isso a gente utiliza de Hooke. O Hooke foi um estudioso muito antigo, tá? Começou a estudar os materiais, e o que ele viu? Ele viu que existe uma relação, a relação força sobre área para esse tipo de geometria. Tá? A relação força sobre área está sempre relacionada à relação deslocamento dividido por diâmetro. Como é que ele fez isso? Ele pegou vários arames, certo? Foi alterando a força e medindo o deslocamento. Professor, Oi, é o deslocamento ou o comprimento inicial? o comprimento inicial é o L0. Não, na lei de Hooke lá. Agora só não me recordo, tem que olhar. É deslocamento por comprimento inicial? Tá, mas peraí, a gente não chegou na lei de Hooke ainda. A lei de Hooke é essa daqui, ó. Não, sim, mas na relação ali, professor. É deslocamento dividido por L0. Ah, por comprimento. Isso. Ah, Ou aqui. comprimento inicial. Deformação é o delta L sobre L0, lembra disso? L final menos L inicial sobre L0. Esse delta L vai ser o nosso deltinha aqui, ó, esse é o deslocamento. Sim, obrigado, professor. Eu tinha entendido o diâmetro. Digo, não é o diâmetro. Por isso que eu Não, não é o questionei. diâmetro. Tá bom, obrigado. É o delta L aqui. Podia até ter chamado de delta L. Enfim. Então, o Hooke, ele pegou vários arames, foi colocando cargas e foi medindo o delta L, né, o deslocamento. Aí ele observou que essa relação é linear. Se você aumentar a força, aumenta o deslocamento. E ele pegou arames de diâmetros diferentes e comprimentos diferentes, e observou que isso sempre se mantém, essa relação sempre se mantém. Então, essa é a relação de Hooke. Anos depois, veio um cara chamado Young, e ele relacionou a lei de Hooke para o material, tá? E descobriu o E. O E é chamado de módulo de elasticidade ou módulo de Young. Tá? Ou Young. Certo? Então, esse E pode ser chamado de módulo de elasticidade. A gente chama sempre de módulo de elasticidade, né? Toda literatura. Mas se você procurar na internet e tal, ele pode aparecer como módulo de Young. Tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aplicando a relação de Young, tá? Olha só, eu vou fazer o caminho de Hooke inverso, tá? Então, a minha tensão eu vou substituir por força sobre área. A minha deformação eu vou substituir por deslocamento sobre L0.
E eu vou isolar agora a força dividido por deslocamento. Força, eu errei aqui, dividido por deslocamento. Quando eu pegar a força dividido por deslocamento, eu vou ter AE sobre L0. Tá? O que é AE sobre L0? É a minha rigidez. Rigidez do quê? De uma barra axialmente carregada. Tá? Então, esse aqui é o conceito de rigidez para uma barra. Olha aqui, ó. Rigidez para uma barra. Tá? Então, esse valor de rigidez representa quanta força eu preciso para deslocar 1 milímetro. Certo? E eu posso pegar esse mesmo conceito de rigidez e aplicar para o torque. Para o torque. E a gente vai ter a rigidez torsional. Para o torque, eu tenho o ângulo, né, calculado por TL sobre GJ. Não vou explicar todas as variáveis, tá? Mas, enfim. Para barras sólidas, né, para eixos, a gente consegue simplificar dessa maneira. Tá? E isolando força dividido por deslocamento, ou seja, torque dividido por ângulo, tá? Eu vou ter GJ sobre L. G é uma propriedade do material, assim como E. Tá? J é uma propriedade geométrica, assim como a área. E L, o comprimento, L, o comprimento. Então, existe uma relação muito próxima entre a rigidez axial com a rigidez torsional. Com a rigidez torsional. Elas são muito parecidas. Por isso que uma mola helicoidal apresenta uma rigidez linear. Tá? Linear. Por isso que muitos elementos de molas são baseados em torção. Né? A mola helicoidal ela trabalha com torção. Barra estabilizadora de autos, né, de veículos, de caminhões, também ela trabalha com torção. Né? Tem no Volkswagen, a cabine do Volkswagen, a cabine do caminhão da Volkswagen antigo, que faz o basculamento. Se você quer olhar o motor de um Volkswagen antigo, do Ford também acho que é assim, você tem lá uma mola, certo? Que fica sempre tensionada. Quando você abre a trava, essa mola empurra a cabine para cima. Também é uma força linear elástica devido à torção. Quando a gente quer relacionar a rigidez de uma viga, fica um pouco mais complicado. Tá? Quando a gente quer encontrar a rigidez de uma viga, fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque depende muito dos apoios, tá? Depende, claro, do comprimento da viga, depende dos apoios, depende do tipo de carregamento que você tem. Se o carregamento é no meio, se não é no meio, se é distribuído, se é concentrado. Né? Então, para vigas, isso é um pouco mais complexo. Um pouco mais complexo. Por onde é que a gente começa? A gente começa encontrando ali a curvatura da viga. Curvatura da viga. E a curvatura da viga, olha, M sobre EI. Certo? É bem parecido com a nossa rigidez. Uma propriedade geométrica, uma de material e o comprimento. Aqui. Uma propriedade geométrica, o E, uma de área, o I. Tá? E aqui o nosso comprimento é substituído por ρ. Mas, enfim. Como é que eu vou dizer? Matematicamente, não. É possível relacionar a curvatura de uma função, tá? A curvatura de uma equação em x e y, tá? Com essa relação de derivadas, a derivada segunda e alguma coisa com a derivada embaixo.
a gente simplifica isso aqui, assumindo que essa inclinação, se a inclinação é muito pequena, essa derivada aqui se aproxima de zero. O ângulo, se você tem uma viga e você carrega, o ângulo dessa viga é muito pequeno, praticamente nulo. Então, essa derivada você zera. Zerando esse termo, na parte de baixo você vai ficar com 1. E alguma pergunta? Ai. Deixa o pai fechar aqui. Se tiver alguma pergunta, abra o microfone, pessoal. Fechei. E a curvatura, enfim, vai ficar simplificada como a derivada segunda. A derivada segunda. Então, combinando essas duas equações, a gente tem a rigidez de vigas. Tá? Rigidez de vigas. Seria essa relaçãozinha aqui. Bom, isso aqui não vou. Se bom que isso aqui é interessante vocês saberem, tá? Do ponto de vista prático. Então, essa aqui é a equação da rigidez da viga, m sobre ei igual a d ao quadrado de y sobre dx ao quadrado. O que essa equação permite? Essa equação é uma equação muito poderosa, essa derivada segunda aqui. Ela permite para você encontrar a deflexão da viga em qualquer instante. Tá? Em qualquer instante, em qualquer x. Tá? Equação analítica da viga. De uma forma mais prática, tá? A gente até pode fazer, eu tenho aqui um exemplo de você efetuar essa derivada, essa integral, enfim. Mas de uma forma mais prática, o que ela quer dizer? Quer dizer o seguinte, se a tua viga está com carregamento uniforme, a integral de uma constante, perdão, é uma reta. Então, a integral do carregamento vai te dar o esforço cortante. A integral de uma reta é uma parábola. Então, o momento vai ser uma parábola. Certo? A integral de uma parábola é uma função de terceiro grau. O que essa função representa? Representa o ângulo, a inclinação da viga. Então, como assim? Uma viga deformada, deixa eu fazer diferente. Uma viga carregada uniformemente, como é que ela vai defletir? Ela vai defletir mais ou menos uma coisa assim. Talvez mais retinha aqui, enfim. Olha só, esse ângulo aqui, ele está negativo. No centro, ele é zero. E aqui, tá, o meu ângulo está positivo. Estão visualizando isso? Então, no início da viga, o meu ângulo é negativo. No centro da viga, o meu ângulo é zero. E lá no apoio, o meu ângulo é positivo. Então, a integral do momento vai representar o ângulo. E a integral do ângulo, a integral de uma função de terceiro grau, vai te dar uma função de quarto grau, né? Alguma coisa x4. E essa alguma coisa x4 é a equação da deflexão da viga. Se meu carregamento for uma reta, muda tudo, né? Porque a integral da reta vai ser uma parábola, a integral da parábola vai ser uma função de terceiro grau, a integral deu para entender? Então, por isso que para vigas, o conceito de rigidez é um pouquinho mais complicado. Tá? Se alguém quiser calcular isso, eu dou uma mão, tá? Eu fiz isso aqui semestre passado. Se vocês quiserem até olhar o vídeo do semestre passado, eu posso até postar para vocês. Eu fiz essa equação, né, de uma viga uniformemente carregada, certo? A gente fez todo
a formulação, 2 páginas, na terceira página e na última página, aqui a gente encontrou a rigidez. A equação de deflexão, aqui, a deflexão máxima, certo? A gente consegue até calcular aqui, ó, a fórmula da deflexão máxima, essa daqui. Deflexão máxima. A fórmula da deflexão máxima é essa aqui. Deu 384 aqui. Essa daqui. Certo. E aqui o conceito de rigidez, como sendo força, né, no meu caso, carregamento sobre deslocamento. Então ficou uma coisa mais ou menos assim. Então esse é o procedimento para você calcular a Estava bem apoiada, professor. Ela é biapoiada. Depois, se o senhor puder, fornece para nós dar uma revisada. Sim. Se der tempo, até na aula eu posso fazer. Eu não sei se... Eu não queria gastar esse tempo com vocês, mas eu tenho o vídeo da aula passada que tem esse dimensionamento aí. Tá. Pode fornecer o link da outra aula também, professor. Daí a gente Isso, eu vou catar lá no YouTube, eu forneço ou no Moodle ou no WhatsApp, eu coloco para vocês. Se puder postar também ou no grupo do WhatsApp a resolução das equações ali que o senhor estava fazendo com nós também, que passou um pouquinho rápido, não deu para copiar tudo. Sim, sim, vai ficar junto lá com os vídeos da aula. Beleza. Vai ficar junto com os vídeos da aula. Então, aqui o exemplo 4.1, tá, faz mais ou menos a mesma coisa, tá, ele faz as integrais aqui, certo? Mas a gente tem essa tabela aqui, eu depois vou mostrar para vocês, tá? Que é uma tabela bem comum, em qualquer livro de resistências materiais você encontra. E você tem esse valor tabelado para as principais formas de carregamento. Tá? As principais formas de carregamento. O que que eu fiz? Deixa eu mostrar agora já para vocês. Como é que eu estou de tempo? Tá tranquilo? Eu quero abrir aqui o Shigley. E vamos compartilhar o Shigley. Tá? Qualquer livro, o Hibbeler também tem, certo? Qualquer livro de resistência que você venha para trabalhar, vai ter em algum lugar. Tá? Está um pouquinho escondido. Está aqui, ó, já. Isso aqui é o resumão de teoria das estruturas, certo? Então, ó, uma viga em balanço, tá? Engastada. Uma viga em balanço engastada, com uma carga na ponta, certo? A reação é igual à força. O momento lá no engaste é força vezes a distância. Tá? O Y é a equação. Y é quantos milímetros você deslocou. Certo? Se você calcular, é comum esse Y ficar negativo. Por quê? Porque ele está considerando positivo o Y para cima. Então, se você calcular de negativo, não se assuste. Tá? É por causa dessa relação aí. E o Y máximo, né? Aqui é para qualquer X. É para qualquer X. E aqui é a deflexão lá na ponta. Certo? Então, FL ao cubo sobre 3i. Então, fica bem mais simples para você calcular. Tá? Balanço com uma carga intermediária. Balanço com uma carga uniforme. Tá? Balanço com uma carga de momento fletor. Então, tem várias aplicações, tá? Apoio com carga central, apoio com carga deslocada, apoio com carga uniforme, ó. Essa equação aqui é aquela que a gente que eu deduzi ali na aula, enfim, na aula do semestre passado. E aí, por aí vai. Tá? Cargas gêmeas. Tá? Então, aqui, esse é um baita
você quer dimensionar por deflexão, isso aqui quebra um galho do caramba, né? Quebra um baita galho. Tá? Até para condições que você não conseguiria calcular na mão, por exemplo, um apoio engastado dos dois lados. Engastado dos dois lados. Isso aqui é difícil de calcular na mão. E aqui você já tem ele pronto. Certo? Engastar os dois lados, engastar os dois lados e por aí vai. Tá? Compartilhei errado, perdão. Eu peguei aquela equaçãozinha, tá? E eu fiz um exercício aqui para a gente visualizar isso melhor, de forma mais didática. Eu peguei 3 vigas em balanço, uma em aço baixo carbono, uma em alumínio e uma em ferro fundido. E eu disse assim, que diâmetro eu tenho que ter para ter a mesma deflexão? Então, a mesma força e a mesma deflexão. Tá? Então, ó, eu usei como padrão aço baixo carbono 20. Certo? Então, um aço de 20 milímetros de diâmetro, tá? Para ter 20 milímetros de deflexão com uma força tal, para o alumínio ter o mesmo comportamento, ele tem que ter 1 polegada, 25,7. Tá? E o ferro fundido, 22,4. Não tem grande diferença. Se eu tiver o mesmo diâmetro de aço, de alumínio e de ferro fundido e a mesma carga, eu vou ter uma deflexão em aço de 20, 54,6 de alumínio e 31,2 de ferro fundido. Mesmo coeficiente de segurança em aço, um diâmetro de 20, deslocamento de 20. O alumínio, um diâmetro de 21,65, deslocamento de 39,9. E o ferro fundido, um diâmetro de 28,3 e um deslocamento de 14,9. Tá. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, aqui a gente consegue visualizar como a rigidez influencia na nossa percepção de resistência. Tá. Então, para mesmo coeficiente de segurança, os 3 vão resistir à mesma carga, tá? Vão resistir à mesma carga com a mesma segurança. Mas a peça em alumínio vai ter uma deflexão bem maior. A peça em ferro fundido, tá? Por ele ter uma resistência menor, eu preciso usar um diâmetro maior. Usando um diâmetro maior, eu vou reduzir a deflexão automaticamente. Tá? Então, consegue visualizar isso desta maneira bem didática aí. Tá? Então, vamos lá. Mãos à obra. Como é que a gente calcula a deflexão de vigas, então? A gente vai aprender esse método aqui, ó, superposição. Tá? Superposição. Superposição é utilizando as tabelas. Integração. Não tem integração? Não. Método momento já. Tá, bem. Mas, gente, integração é esse que eu vou postar para vocês aí. Tá? Integração numérica são o que os softwares de elementos de barras resolvem para a gente. Tá? E o software F-Tool. Depois eu posso até mostrar para vocês aí. Ele calcula baseado em integração numérica. E a gente pode utilizar o método de energia, tá? Que é muito legal, é muito... como é que eu vou dizer? É muito legal de ser aplicado, é bem matemático e é bem funcional. Tá? Mas, infelizmente, a gente não aprende, não dá tempo de a gente aprender na faculdade. Porque, os engenheiros antigamente sabiam esse método, né? Eles tinham tempo de aprender isso na faculdade. Hoje em dia não dá mais tempo de aprender. Tem que encher de cadeira inútil. E aí esse método aqui, você consegue calcular, você bota uma treliça gigante, né, uma estrutura gigante,
e o cara com uma fórmula consegue calcular a deflexão, né? E sem fazer integração, tem uma integraçãozinha lá, mas é bem simples de ser resolvida. Então, isso para engenharia raiz é muito utilizado, tá? Hoje a gente utiliza a Nutella aqui a elementos finitos, tá? Que também é bastante aplicada, né? Utilizando processos computacionais. Esse livro aqui é muito bom, tá? Sugiro, eu vou ver se consigo vocês, mas procure na internet, eles têm diversas formas, diversas tabelas, como essa que eu mostrei para vocês, tá? Inclusive para placas, para vigas curvas, para ganchos, para vasos de pressão, né? N casos aí. Então ele é bem interessante. Como é que a gente calcula a deflexão de uma viga desse tipo? Tá? Eu tenho uma carga uniforme e uma carga concentrada. Tá? Então, o método da superposição, o que ele faz? Ele calcula a deflexão devido à força concentrada, certo? E calcula a deflexão devido à força distribuída. E depois você soma os dois. Aqui, aqui é uma força, aqui é uma força, não, é uma deflexão, aqui é outra deflexão. E é uma soma simples. Então, é um método muito poderoso, muito fácil de utilizar. Tá? A gente vai fazer um exemplo aí depois do intervalo, tá? Porque agora tem só 3 minutos, aí não vai dar tempo de a gente fazer. Aqui tem outro exemplozinho, tá? A gente mostra aqui. Eu vou puxar um exercício que a gente vai fazer em aula. Inclusive aqui, ó, substituindo por molas, né? Se teu apoio não é totalmente engastado, isso é normal na engenharia, né? Você nunca tem um apoio 100% engastado. Você tem sempre uma rigidez associada, né? Aqui você tem uma outra peça que essa peça vai fletir. Então, com esse método de superposição, você consegue aplicar rigidez aqui na restrição, né? Na restrição. E um outro método que existe, está em inglês porque eu nem traduzi porque a gente não utiliza, mas ele é bem matemático, também bem funcional. São essas funções de singularidade, tá? Mas aí também tem integrais, né? E tem esses coeficientes elevado na 1, elevado na 0 aqui que fica um pouco complicado de explicar. Mas ele é um método muito utilizado também. Certo? Por exemplo, né, quando a gente quer saber eixos. Né? Quer saber eixos. Eixo é sempre um problema, porque esse eixo com essa carga, vocês já podem imaginar que ele vai fletir mais ou menos assim. Essa carga, ela pode ser uma engrenagem. Vai acabar o meu tempo, tá, pessoal? A gente vai fazer um intervalinho. Que hora que é agora? 8h25. Fizemos até 9 horas, 10 para as 9. 10 para as 9, 9 horas, fazer um intervalinho. Depois a gente dá mais uma pegada e até umas 10 horas. Se passar um pouquinho também, não teria problema. Umas 10h40. 40 minutos? Pode ser. Não, professor. Tô brincando. Não, até umas 9 horas poderia ser. Agora é 8h25. Umas 9 horas poderia ser. Bom, mas enfim. Esse eixo, então, pode ter uma engrenagem. Tá? E quando ele sofrer a deflexão, essa engrenagem ela vai sofrer junto. Então, vai gerar folgas. Essa engrenagem vai começar a trabalhar atravessado. Então, isso é ruim. É ruim. Então, o eixo a gente sempre tem que verificar quanto a